Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos diante de Deus, nos colocar como pecadores que somos, nos humilhar diante desse Deus tão bom e também colocar nossa oferenda maior, que é o amor ao próximo, que Deus quer de nós, perdoando aqueles também que nos ofenderam. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Jesus Cristo, seu nosso. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 4, versos de 1 a 2.6 a 8. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis à palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas essas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente essa grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor, nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 14. Senhor, quem morará em vossa casa? E no vosso monte santo habitará? Reze comigo. Senhor, quem morará em vossa casa? E no vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Reze comigo. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho,
que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Reze comigo. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Reze comigo. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Segunda leitura. Leitura da carta de São Tiago, capítulo 1, verso 17 a 18.21 a 22.27. Irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, verso 1 a 8.14 a 15.21 a 23. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus nosso Pai, nesse seu imenso amor, foi quem gerou-nos com a palavra da verdade. Nós, as primícias do seu gesto criador. Tiago, capítulo 1, verso 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos,
e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje Jesus dando uma dura nos fariseus, que chegaram com essa agora, com os discípulos, e agora vem com uma tradição de por que teus discípulos não lavam as mãos. Tantos defeitos para se observar, e eles vão trazer uma tradição para tentar acusar Jesus, de que Jesus e seus discípulos não observassem a tradição. Hoje, a palavra de Deus, a liturgia nos oferece, nesse meio que é a Eucaristia, para nos ajudar a discernir o que é bom e o que é ruim, para também guardarmos o que Jesus falou. Ai de vós, fariseus e doutores da lei, hipócritas. Devemos buscar essa limpeza no nosso coração, como Jesus disse, que é de dentro do nosso coração, que justamente procede o mal, não é o que entra na boca do homem que vai sujar. Jesus não estava ali legitimando, não, vamos comer sem lavar as mãos. Jesus não queria isso, com certeza. Ele observava isso, mas por um ato que talvez algum dos discípulos viesse ter feito ou praticado, também eles não deveriam tomar essa atitude de julgamento, que muitas vezes é assim que acontece na sociedade, não é verdade? A pessoa faz tudo certo, mas por um ato ela é julgada e condenada. Isso é um ato farisaico. O fariseu é que justamente observa o outro para condenar por um ato. E o livro de Deuteronômio 4, 1 a 2, 6 a 8, Moisés vai falar ao povo dizendo: agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus. Isso daí era uma condição, observar leis e não acrescentar nada, nem tirar nada dessa lei. Guardar justamente sendo fiel a ela do modo como ela foi prescrita. Vós as guardareis do mesmo modo, e o poreis em prática, como disse Moisés, porque nela está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas essas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente essa grande nação. Que bom uma nação ser identificada pela sabedoria, essa sabedoria divina, essa inteligência divina. E é assim, Deus sempre está pronto de nós, quando o invocamos, mas é necessário nós termos justamente essa justiça de Deus em nós, que é a observância de seus mandamentos. Deus, ele olha para aquele que cumpre os seus mandamentos, que faz a sua vontade. Nós devemos lembrar que Deus nos fez, somos criaturas suas, devemos buscar a perfeição dele em nós. Deus, ele quer trabalhar isso em nós. O nosso trabalhar para morar na vida eterna, como nós já dissemos aqui outras vezes, não é aquela conversão como das virgens imprevidentes que lemos aqui, que guardaram para a última hora a sua conversão. Não é assim que Deus quer. É um trabalhar constante de fazer o bem, de não prejudicar o próximo. E na carta de São Tiago, capítulo 1, verso 17 seguinte até o 27, Tiago vai ser bem claro dizendo: irmãos bem-amados,
todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Nós recebemos esse dom. Descem de Deus, das luzes, e nós somos convidados a uma mudança. A uma mudança na sombra dessa variação constante, buscarmos justamente darmos aquilo que na física se chama a lei da reação. Deus nos deu e espera de nós essa reação. Como é que pode Deus enviar seu dom e não haver um retorno daquilo que nos é enviado? Por isso, pela palavra da verdade, nós somos justamente como que convidados a praticar a sua lei, a sua palavra, implantando em nós o seu reino, implantando os valores do reino dentro do nosso coração, como praticantes da palavra e não mero ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. A religião, no versículo 27 de Tiago, ele vai dizer: a religião pura e sem mancha diante de Deus, Pai, é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. E a gente vai perguntar: e a religião dos fariseus era verdadeira? Não. Marcos 17, 1 a 8, até o versículo 23 hoje, Jesus vai chamar eles de hipócritas e vai mostrar em outro momento, em outra ocasião, que eles justamente fingiu fazer longas orações para tirar os bens das viúvas, ou seja, fazia o contrário do que Tiago dizia aí, ou seja, prejudicava o próximo. Aquele que tem uma religião e pratica o mal, faz o mal ao próximo, dentro de si ele já pratica uma má religião. A nossa religião, ela não é uma marca de CNPJ, é aquilo que nós trazemos dentro do nosso coração, aquilo que nós grifamos como aquilo que nós vivenciamos da lei de Deus. Os fariseus eram bons observadores da lei de Deus, mas eles praticavam apenas tradições, mas não praticavam o amor, a partilha do pão, o perdão, a misericórdia. Eles observavam somente as tradições de comer, lavar as mãos antes de comer, fingiam longas orações diante dos homens, já receberam as suas recompensas, porque lavar copos, jarras, vasilhas de cobre, isso não dá justificação para obtermos a entrada na vida eterna, como disse o Salmo 14, Senhor, quem habitará em vossa casa? Os fariseus e os mestres da lei vão perguntar: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? E Jesus vai dizer: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E devemos questionar a nossa prática da religiosidade que praticamos, se eu tenho honrado Deus dentro do meu coração ou dos lábios para fora, porque a tendência muitas vezes nossa é muitas vezes uma tendência dos fariseus, se preocupar com o exterior, mas como que Jesus vai dizer no versículo 7, de nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos, meramente humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus, que é mais importante, para seguir as tradições dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. E Jesus chama a cada um de nós neste momento e diz também para nós: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu coração, do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más inclinações, as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro do coração e são elas que tornam o homem impuro e são elas que impedirão
Como diz o Salmo, quem entrará na vossa santa habitação, na vossa santa casa? É esse que pratica o contrário disso que Jesus citou. É uma higiene que nós devemos fazer, não preocupado somente com a higiene exterior, é isso que Jesus quis dizer, mas mais importante é a higiene interior. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E convida a todos a se colocar diante de Deus com essa prontidão, com um foco mais importante. Não se fixar no exterior das pessoas, mas levar em conta o que se passa no seu interior, no seu coração, pois é daí que brota o mal. E só Deus conhece o nosso coração, só Deus conhece o coração do próximo. Quem sou eu para julgar? Isso também Jesus quer falar para nós. Cabe a cada um examinar-se a si mesmo, suas práticas religiosas, se as suas ações são autênticas e agradáveis a Deus, colocar diante de Deus o que posso fazer para justamente me colocar diante de Deus nessa prontidão e não praticar um culto vazio, da boca para fora. Senhor Jesus, de teus ensinamentos aprendemos que o mal está dentro do ser humano. Somos nós que o produzimos. Por isso te pedimos, Jesus, dá-nos coragem e disposição para investigar a maldade que se aninha em nosso interior e força de vontade para eliminar tudo que nos torna impuros. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos abrir a Bíblia e continuar com a Bíblia aberta, rezando os salmos, os hinos, os cânticos, que temos cânticos lindos do livro da sabedoria, do eclesiástico, tantos hinos, cântico de Moisés. Vamos fazer a nossa vida um cântico novo para Deus e tornar a nossa vida pura, não pelo exterior, como disse Jesus, mas pelo nosso interior, fazendo todos os dias aquele cuidado que precisamos ter, claro, com as mãos. Jesus Cristo não disse para não lavar as mãos no momento, mas principalmente de nos lavar por dentro no nosso interior, no nosso coração. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.